atividade. Obrigado. Boa tarde a todos. Estamos começando na hora do lanche, mas temos que nos esforçar, né? Então vamos começar o nosso curso do passe magnético, que dentro das casas espíritas, onde você estiver, né? Eu acredito que seja muito difícil uma casa que não tenha esse recurso do passe magnético, onde não seja aplicado um passe, né? E para que ele serve? Ele serve para injetar as forças magnéticas, né, como o próprio nome diz, um passe magnético, no paciente, naquele que está necessitado de retemperar as suas forças. O nosso curso ele se divide em duas partes. Ele se divide em duas partes porque é necessário ao passista entender o que ele faz exatamente na hora do passe. Para onde vai essa energia que ele está aplicando no paciente, não é? Eu estou falando paciente, mas não é um paciente, é uma pessoa que faz apenas para facilitar a nossa conversa aqui. De um modo geral, quando o passista está aplicando então o passe, ele costuma fazer uma oração, ele costuma fazer um pensamento positivo por aquela pessoa, não é? Mas o passe ele tem uma mecânica, ele tem um processo, e esse processo ele começa na espiritualidade, ele começa na preparação da sala do passe antes de ser aplicado esse passe. Ali estão reunidos, aguardando, né, as pessoas que vão para tomar esse passe, os irmãos, os espíritos, amigos que vêm especialmente para esse acontecimento na casa. Assim como também tem os irmãos que estão preparados para ajudar o palestrante, não é? Ajudam também os tarefeiros da casa nos trabalhos diversos que a casa tem. Esses irmãos espirituais têm então com eles recursos para ajudar o passista. E isso nós vamos ver hoje. Vamos conversar um pouco sobre o perispírito, porque é através do nosso perispírito que nós retemperamos as forças, mas também através do nosso perispírito que nós temos dificuldades nas nossas forças. Espírito, perispírito e corpo. O espírito, ele envia as suas ordens, as suas sensações, as suas lembranças para quem? Para o perispírito, que os envia ao corpo, construindo o nosso dia a dia. Então, nós temos uma situação, somos trinos, não é? Somos três em um. Nós somos espírito, nós somos perispírito e somos o corpo. O nosso perispírito, e cada um de nós tem o seu em particular, ele tem uma tessitura que é feita, que é composta quando o espírito, no seu desenvolvimento, na sua passagem para a condição espiritual, ele próprio faz a sua roupagem, a sua tessitura, o seu perispírito, que vai com ele para sempre. O perispírito não separa-se do espírito nunca mais. É o seu companheiro para a eternidade, não é? Ele eteriza-se quando o espírito atinge a condição de espírito puro, mas na condição de espírito ainda primitivo, em ascensão espiritual, ele ainda tem a sua primitividade, certo? Todo mundo fazendo assim, todo mundo está entendendo, muito bom. O curso de perispíritos faz bem nessa hora, né? Tá vendo? Para entender melhor, né? Vamos falar um pouquinho sobre o magnetismo. Magnetismo, porque quando nós falamos em passe magnético, não é? Nós falamos no magnetismo. Magnetismo é uma força que exerce um poder de atração ou repulsão
entre determinados objetivos, como ímãs e materiais ferromagnéticos, por exemplo. De acordo com as leis da física, o fenômeno do magnetismo, ele atua através de dipolos, de forças magnéticas divergentes. No nosso corpo, nós temos polos magnéticos? Sim. Nós temos polos magnéticos, certo? Então, o magnetismo, ele vai atuar no nosso corpo com uma força elétrica, eletromagnética, não é? Muito bem. Denominadas então polo norte, polo sul ou dipolos magnéticos. Os ímãs, por exemplo, apresentam dois polos em que o magnetismo se manifesta com maior intensidade. Nesse sentido, impera a chamada lei da força magnética, indicando que polos da mesma natureza se repelem, enquanto polos diferentes se atraem. O nosso corpo, por ser então, ter um polo magnético, um polo norte, um polo sul, ser dividido em meridianos magnéticos e acupontos, vocês já podem começar a colocar o pensamento de vocês trabalhando aqui, que quando recebemos um passe magnético, nós estamos, na verdade, recebendo energia eletromagnética. Não é isso? Nós estamos recarregando uma bateria que é o que? Nosso corpo. Necessitamos dessa energia magnética para podermos então retemperarmos as nossas forças físicas. Magnetismo pessoal consiste na ideia de um indivíduo possuir qualidades que façam com que outras pessoas gostem de ficar em sua companhia, certo? A pessoa tem magnetismo, olha como ela tem um magnetismo, é impressionante. Tem algumas pessoas que você gosta de ficar perto delas, não é isso? Características como simpatia, confiança, amizade, consideração e respeito são básicos para que determinada pessoa consiga desenvolver um magnetismo pessoal. Ela tem então uma qualidade eletromagnética onde ela consegue harmonizar com a presença dela o ambiente. Quem tinha esse magnetismo espetacular que nós sabemos aqui, não é? Que com o seu magnetismo ele conseguia curar inclusive com as palavras. Jesus, não é? Jesus tinha esse magnetismo, esse poder de curar através das palavras. Ele influxionava o magnetismo através dessa sua qualidade excepcional, e conversando ele conseguia curar também. Nós sabemos que dentro da doutrina nós temos aí trabalho de atendimento fraterno, não é verdade? Alguns atendentes fraternos, eles têm uma maneira de conversar, eles têm uma maneira de explicar, eles têm uma maneira de se colocar para aquele que está com problema, utilizando esse magnetismo, influxionando a voz, controlando a voz, controlando a força magnética, para que aquela pessoa que está conversando, que chega em condições lamentáveis, muitas vezes para fazer um atendimento fraterno, saia depois da sessão leve, satisfeita, recarregada, com entendimento especial daquilo que se passou. Obviamente que o atendente fraterno também tem o quê? Ajuda espiritual dos irmãos que estão ali no atendimento fraterno ajudando, não é isso? O magnetismo pessoal também costuma ser um conceito filosófico comumente explorado e disseminado pela doutrina do Espiritismo. Neste caso,
o magnetismo pessoal ainda seria responsável por influenciar as energias psíquicas do ambiente e das pessoas. Assim como acontece com a lei da força magnética, os espíritas acreditam que pessoas com cargas energéticas de mesma natureza tendem a se unir, enquanto que as de energias divergentes separam-se. Muito bem. Nesse caso do magnetismo pessoal, eu vou dar um exemplo que vocês vão entender, que ajuda psiquicamente uma situação, não é? Quando existe a necessidade de uma irradiação, por exemplo, a casa que tem o trabalho de irradiação, não é? Nesse trabalho de irradiação, quando irmãos reúnem-se na sala de irradiação, o que é feito lá? Que irradiação é essa? Irradiação magnética. É uma energia que você está enviando para a pessoa a qual você está orando, ou pensando, ou colocando no seu pensamento para que ela sinta-se bem, mas ela é um pensamento, é uma energia magnética, não é? Muito bem. Se é uma energia magnética, se é um pensamento que completa o psiquismo, como nós falamos aqui, de um ambiente, perfeito? Esse pensamento, ele vai para onde? Para o espaço, não é isso? Quando você pensa, para onde vai o seu pensamento? Para que lugar que ele vai? Ele caminha em alguma direção, perfeito? Ao caminhar em alguma direção, ele vai atingir aquele a quem você está se dirigindo, perfeito? Muito bem. Mas o que é o pensamento? O que é o pensamento? É uma força magnética. Quando nós pensamos, nós estamos influxionando, nós estamos dirigindo força magnética, energia para aquela pessoa necessitada, que vai chegar até ela, dependendo, obviamente, da situação. Estamos falando aqui de uma irradiação onde nós queremos o bem daquela pessoa, vai chegar até a ela com força de cura, para que ela possa resolver ou ser ajudada a resolver um problema. Concordaram? Concordam até aí? Muito bem. Mas o contrário também acontece. Quando você pensa mal, não é? De uma situação, de algo que não está de acordo, diríamos, com o princípio espírita, esse pensamento, ele vai chegar no destino? Ele vai chegar no destino também, porque você está emitindo uma força magnética através de quem? Do ar, dos fluidos, e ela vai caminhar da mesma maneira. Só que na lei do retorno, como aquele pensamento positivo que você emitiu vai retornar positivamente, o negativo também vai retornar. Tudo bem. Todas as nossas, vocês estão entendendo até aqui? Sim. A parte da energia, emissão de energia magnética, eletromagnética, magnetismo. Vocês podem fazer perguntas. Perfeito? Não entendi. Me fala sobre esse assunto de novo, pode fazer pergunta, fica à vontade. Todas as nossas encarnações anteriores são armazenadas através do princípio inteligente que é o Espírito. Concorda com isso? Muito bem. Nas células magnéticas de quem? Do perispírito. Podendo desta maneira refletir as nossas atitudes no corpo físico, contribuindo para a nossa saúde ou ao revés, castigando o corpo encarnado. Então nós estamos dizendo aqui que as nossas lembranças, tudo aquilo que nós já passamos em encarnações anteriores, doenças inclusive, estão armazenadas na lembrança do nosso perispírito. Aí eu já achava que era na alma. Perfeito. O espírito faz com que o perispírito seja a sua caixa de ferramentas. Então, o espírito ele aumenta a capacidade da sua
lembrança, mas ele precisa memorizar essa lembrança através do perispírito. Ok? Essas atitudes do perispírito vão se refletir no nosso corpo físico, no nosso corpo orgânico, quando a situação é boa e também quando a situação é ruim. Perfeito? Muito bem. Então, quando nós pensamos, voltando ao pensamento, quando nós estamos ansiosos com os nossos pensamentos, quando nós estamos desacreditando em nós mesmos com os nossos pensamentos, nós estamos fazendo o quê? Colocando uma carga energética negativa que o perispírito vai transmitir para o corpo. E à medida que isso acontece, o corpo vai adoecendo, vai tendo problemas, não é? O seu pensamento constante em uma situação boa, ela vai te levar a uma situação também de paz boa, de reflexão. Se você é uma pessoa, por exemplo, que gosta de fazer yoga, praticar yoga, para quem gosta, né? Tem pessoas aqui que gostam de praticar yoga, ou reflexão, sentar lá na beira da praia e tudo mais, e ficar pensando, olhando o mar, trazendo pensamentos bons, trazendo pensamentos de coragem para você mesmo, né? Vai dar tudo certo, de resignação. Estou passando um problema, mas eu tenho fé em Deus, eu vou em frente. O corpo vai sentir, através do seu perispírito, essa situação. O contrário também é verdadeiro. Até aqui vocês estão entendendo? Muito bem. Aqui nós temos um diagrama do perispírito, do corpo físico, no plano material. O perispírito, o corpo físico, plano material, espírito, perispírito, plano espiritual. São situações convergentes. Quando sabemos que o perispírito, ele é uma roupagem que fica na nossa, debaixo da nossa pele, não é isso? Ele se sobrepõe à nossa pele. Tudo o que o perispírito faz é unir as suas células eletromagnéticas, as suas células magnéticas, com a nossa célula do corpo. A cada célula do perispírito corresponde uma célula do corpo. Até aqui, estão entendendo? Perfeito? Muito bem. Então, o perispírito, vocês já estão chegando a um ponto de entender que ele tem um papel preponderante sobre o corpo. Não é isso? O corpo é a parte final, diríamos assim, a parte orgânica final daquilo que o espírito e o perispírito comandam. Por isso, os nossos pensamentos, por isso as nossas atitudes, as nossas ações precisam ser em função de conservarmos o nosso corpo. É com ele que nós andamos aqui, caminhamos, fazemos tudo o que necessitamos fazer, não é? Ele é o presente que nós temos para fazer tudo o que é necessário para o nosso aprendizado. Propriedades do perispírito. Autores encarnados e desencarnados identificam já com bastante nitidez certas qualidades inerentes do perispírito, qualidades do perispírito. Ele tem 19 propriedades. Plasticidade, nós não vamos falar de cada uma. Na verdade, o nosso curso ele é embasado no perispírito para nós falarmos depois sobre o passe, não é? Mas para vocês terem uma ideia de como acontece. Nós temos a plasticidade, a densidade, ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade, visibilidade, corporeidade, tangibilidade e sensibilidade global, sensibilidade magnética, expansibilidade,
bicorporeidade, unicidade, perenidade, mutabilidade, capacidade refletora, odor. O perispírito tem odor. É temperatura. Essas propriedades, elas, quando o corpo tem a sua finitude, não é? E nós vamos embora daqui, voltamos para casa, nós, com essas propriedades, nós vamos viver. No curso do perispírito, nós estudamos cada uma dessas propriedades. E percebemos então a magnificência, o espetacular que é o perispírito. E como ele comanda todo o sistema, através de todas essas propriedades, como ele comanda todo esse sistema, como ele comanda todo o nosso corpo. E também, da mesma maneira que nós podemos estar harmonizados dentro dessas propriedades, podemos nos desarmonizar, não é? Funções do perispírito. O perispírito também tem propriedades e também tem funções. Ele tem uma função instrumental, ele tem uma função organizadora, individualizadora e uma função sustentadora. Na função instrumental, ele serve, o perispírito, ele serve de instrumento para a alma. A alma comunica-se através dele. Ela dá o comando para o perispírito daquilo que ela precisa. Por quê? Porque o espírito, ele, por si só, sem a roupagem perispiritual, nós não sabemos exatamente nem a forma dele, não é? Mas ele necessita do perispírito para comandar uma situação que ele necessita. Ele precisa do perispírito. Então, ele, perispírito, tem essa função instrumental, que serve de instrumento para a alma em sua interação com os mundos espiritual e físico. Roberto, lembrando que, indo ao livro dos Espíritos, né, para a gente entender o que é o Espírito, o máximo que os Espíritos superiores chegaram para nós é a explicação de que ele é um clarão, uma chama. Ou uma faísca. Consegue, porque Sim. O Espírito superior, aquele realmente, né, ele transcende a forma dele, então nós não temos como entender essa consciência. Perfeito. Como ela é, né? O perispírito, então, sendo projeção energética da alma, o perispírito sendo uma projeção energética da alma, ele aglutina em si a energia cósmica matriz. Vou repetir. O espírito sendo a projeção energética da alma. O espírito, o perispírito, como projeção da alma. A alma se projeta no perispírito, certo? Ele, perispírito, ele vai acumular, aglutinar em si essa energia cósmica matriz, não é? Aquilo que nós somos, do universo. Já de natureza física, serve como elemento de ligação com o meio que o cerca, o perispírito. De modo que ele, influenciando, também receba influência em regime de trocas e aproveitamentos em sua gloriosa caminhada evolutiva. Isso quer dizer o seguinte: o perispírito vai influenciar quem? O corpo. Através de quem? Do espírito. Certo? Mas o corpo também vai influenciar o perispírito. Por quê? Quando nós recebemos, por exemplo, uma notícia, uma surpresa, uma notícia chocante, boa palavra, uma notícia chocante, e temos um abalo, perfeito? Sim. O corpo sente esse abalo, sim, mas ele transmite para quem? Para o perispírito. Então é essa interação que nessa função instrumental nós estamos falando. O perispírito serve de instrumento para se comunicar com o corpo, mas o corpo também se comunica com o perispírito, não é isso? Ele também conta. Então essa é a nossa função instrumental. Na função individualizadora, o perispírito serve de individualização e identificação da alma. A alma é única e diferenciada. Existem almas iguais? Não? Existem almas gêmeas? Não. Não. Meu marido é minha alma gêmea. Não tem alma gêmea. É alma gêmea. Não tem alma gêmea, certo? Existem almas afins. Existem almas tão afins, não é, que elas
através dos séculos, dos milênios, elas vão interagindo, vão juntas, né? Ascendendo para os planos celestiais, mas nenhuma alma é criada igual, não é uma produção, uma fábrica, né? Muito bem, função individualizadora, então, serve de individualização e identificação da alma. A alma é única e diferenciada, e o perispírito perene assegura-lhe a identidade. Tem muita gente no próprio espiritismo que acha que o perispírito ele acaba, que ele tem uma finitude, e ele não tem uma finitude, certo? O que acontece com o espírito quando ele está em planos, diríamos assim, muito altos, né? Na condição de já praticamente espíritos puros ou quase puros, o perispírito ele é tão etéreo que ele fica junto com o espírito, ele fica, como disse há pouco o Juvan, transcendente. Você não vê forma, ele não tem uma forma definida. O pensamento normal é a forma que eles utilizam para se postar, mas não existe uma forma definida. Mas o perispírito ele é perene, ele está ali junto com o seu espírito. Se um espírito em condições de espírito puro necessitar, por uma solicitação divina, de retornar a um mundo inferior para encarnar numa missão de ensino, o que é que ele vai precisar nesse mundo? Do seu perispírito, não é? Então, à medida em que ele necessitar do seu perispírito, ele vai necessitar também do fluido universal deste mundo. Ele vai precisar fazer um estágio nesse planeta onde ele vai encarnar, para que o seu perispírito consiga adaptar-se então àquele fluido e encarnar ali naquele local. Mas ele é perene. Como diz Zalmino Zimmermann no livro O Perispírito, nem o fogo de 1 milhão de sóis queima o perispírito, porque ele é imaterial, né? Muito bem. Ô Sami, uma anotação próxima disso, indo bem para a ciência mesmo, a questão do ectoplasma, já nos testes que se faziam ao tempo de Kardec, e depois alguns mais contemporâneos, no tempo de Chico, e fizeram esse teste com o ventilador, né? Chico, a emanação do ectoplasma exposta ao ventilador, embora ele seja essa nuvem branca, fluídica, o vento do ventilador não atingia ele, porque a origem do plano é outra. E até, não, vou colocar o ventilador e vai dissipar essa nuvem, essa gelatina, ou essa condensação. Ele não atinge. Vocês estão entendendo até aqui? Sim. Eu estou sendo claro? Sim. Se vocês tiverem alguma dúvida, vão me perguntar? Vocês têm que sair daqui sabendo. Eu gosto de perguntar. Muito bom. Esta identidade, que diz suas qualidades positivas e negativas, transmite-se quando em estado de encarnação ao corpo físico. Na função organizadora, no processo de reencarnação, a função organizadora do perispírito aparece quando o ritmo morfogenético, obedecendo aos impulsos psicossômicos de crescimento, leva à transformação de um novo corpo físico, que se estrutura rigorosamente de acordo com as características que marcam o corpo espiritual, o qual é o seu modelo. Tá difícil aí? Vamos fatiar. Vamos lá. No processo de reencarnação, eu vou reencarnar. A função organizadora do perispírito. Então, o perispírito vai precisar da sua função organizadora na reencarnação. Ele vai aparecer quando? Quando o ritmo morfogenético, ou seja, do nascimento, do desenvolvimento do feto, obedecendo aos impulsos psicossômicos, ou seja, na criação dos órgãos orgânicos, né, de crescimento, leva à formação
de um novo corpo físico. Ou seja, o perispírito vai imprimir a sua forma com seus órgãos naquele corpo em desenvolvimento, organizando o corpo com a sua forma e com as suas características. Se eu hoje desencarnasse aqui na frente de vocês e pudesse dar um exemplo, não é, de como eu seria na espiritualidade, quase que imediatamente, vocês viriam quem? O mesmo feio que está aqui. Não ia mudar nada. Por quê? Porque esta forma que foi impressa no meu corpo, ela foi impressa por quem? Todo mundo vai tirar 10 desse jeito. Conseguiram entender? Você vê que não é difícil. Então, a morfogênese é a modelagem dos sistemas biológicos, que é impressa por quem? Pelo perispírito. É ele que dá a forma para o nosso corpo. É ele que dá a forma para os nossos órgãos. Certo, dona Salete? Então, e é desta forma também que vocês podem entender que ele dando a forma para os órgãos, ele vai colocar no corpo todas as lembranças de problemas que trouxemos de outras encarnações, vão estar impressas no perispírito. Perfeito? Conseguiram entender? Essas necessidades kármicas, então, velho. As necessidades kármicas e também, diríamos assim, aquelas que nós não conseguimos nos desligar. Eu acho que os traumas, esses bloqueios fortes, fica tudo nessas células, que ela se... uma lembrança aqui de alguma situação, ela volta forte. É isso aí. É um gatilho que muitas vezes faz disparar isso que você está falando. Diríamos o seguinte, nós estamos... Isso justifica até o que é autoimune, como as doenças que vêm do espírito, no caso, né? Sim. Porque elas estão, exatamente isso que você está falando, elas estão impressas pelas lembranças do espírito, elas estão impressas no nosso corpo perispiritual. Perfeito? Então, quando nós encarnamos, como disse o nosso irmão, nós temos situações kármicas para cumprir, que podem ser detonadas ou não, de acordo com as nossas atitudes, não é? Se nós encarnamos com uma programação de ter um problema que seria uma dor-solução ou uma dor-expiação, e durante a nossa vida nós modificamos o nosso comportamento para melhor do que aquela que nós tínhamos em outras existências, diz Emmanuel que na hora da cobrança, em que o corpo deveria sentir a situação kármica a ser cobrada, esta cobrança ela fica em suspenso. Ou seja, se você estiver trabalhando aqui na Casa Elo de Amor, não é? Como um tarefeiro do Juvan, mas você tinha um problema, você tinha um problema para resolver, uma doença que provavelmente iria aparecer, mas você com afinco está trabalhando, você se entregou, você esqueceu de você, não é? Porque os grandes missionários, eles fazem isso, eles esquecem de si, né? Olvidam de si mesmos, para trabalhar para quem? Para os outros. Para trabalhar no nosso caso específico, nós estamos na doutrina espírita, estamos falando dela. Então, neste momento, os seus irmãos, os seus espíritos, amigos, encarregados do planejamento encarnatório, que estão sempre nos observando, dentro do nosso comportamento, vão dizer o seguinte: vamos suspender essa situação, porque essa irmã, ela está merecendo uma chance dentro daquilo que ela está fazendo. Agora, o contrário também é uma verdade. O contrário também é uma verdade. Você prepara-se no mundo espiritual durante muito tempo para vencer uma situação, um determinado vício que você não consegue vencer. E você encarna, não é? E você chega aqui
começa a trabalhar a sua vida de adulto e chega num determinado tempo em que você precisaria vencer uma situação que se apresentou e você caiu naquela armadilha novamente. Então, isto faz com que nós, espíritas, temos que entender essa necessidade de tirar a preguiça do nosso pensamento, de dizer assim, eu vou deixar para mais tarde, eu vou deixar para lá para frente, eu vou resolver esse problema, eu vou deixar para outra encarnação. Tem gente que fala isso, eu vou deixar para outra encarnação, como se ele fosse o próprio dono de si. Nós não somos assim tão donos de nós. E pode até deixar, a questão Sim. são os juros, né? Não, juro e correção monetária. Pode deixar. Vai ter que pagar. Tem livre-arbítrio, né? É isso que o livre-arbítrio... Porém, até certo ponto, porque daí o Livro dos Espíritos também diz, né? Há um momento em que a espiritualidade, a divindade impõe Sim. determinado reajuste. Você vai empurrando até você diz não até uma determinada possibilidade. Né? possibilidade. Daí para frente, chicote estalto vai ter que andar. A função sustenta... Vocês estão entendendo? Está tudo certinho? Sim, tá Alguma ótimo. pergunta? Tá ótimo. Muito bem. Infelizmente estamos. Função... É isso. Muita lambada, né, Rosana? Muita lambada. Função sustentadora. Mas isso que você acabou de dizer, essa é a nossa função, quando nós falamos do perispírito. E nós estamos aqui apenas dando uma pincelada nele, não é? Porque o curso do perispírito, ele demora aí uns 8 meses. E quando você estuda o perispírito, você começa a conhecer então aquilo que você realmente é e aquilo que você realmente necessita. E muda. A maioria das pessoas que fazem o curso mudam para melhor. Sim. Não é? O conhecimento que liberta, né? Exatamente. Na função sustentadora, o perispírito impregnando-se de energia vital. O que é energia vital? Vocês sabem? O perispírito impregnando-se de energia vital. É a energia que está ao nosso redor, esse fluido que é nos concedido para o nosso trabalho, a nossa encarnação. Não é? Nós nos alimentamos de fluido vital. Quando o nosso fluido vital termina a nossa vida orgânica. Existe uma finitude da nossa vida orgânica, não é? Seria a bateria, né? Exatamente, isso. Na verdade, nós temos também o duplo etérico, que é o fluido extra, não é? Esse fluido extra, nos é concedido também para que nós, ao longo da nossa vida, com problemas, dificuldades, doenças e tudo mais, nós vamos gastando o fluido vital, não é? Nós vamos gastando esse fluido vital. Então, ao longo da nossa vida, se deveríamos viver mais e vamos viver menos, mas a espiritualidade nos consegue uma moratória, ela vai nos conceder uma moratória com o nosso duplo etérico, não é? Nós vamos ter então essa situação do duplo etérico como uma graça de podermos continuar com esse fluido que nos é concedido também no nosso nascimento. O duplo etérico, ele é concedido no nosso nascimento, nós temos isso no nosso corpo. Por exemplo, vou dar mais um exemplo. Uma mãezinha veio para ter combinado, vamos lá, né? Conversou com o marido lá, eu vou ter 2 filhos. Aí chega aqui, ela se empolga. Ela se empolga, em vez de ter 2, ela teve 10, 12. O que é que ela gastou? Fluido vital. O fluido vital que ela tinha, então, foi gasto nessas situações, não é? Do parto, da concepção, do desenvolvimento do neném, em educar as crianças, porque quem tem filho sabe, né, que não é fácil, perfeito? Então, educar um já é difícil, agora imagina 10, 12. E isso que nós estamos conversando aqui é um fato que não está muito no passado, quando as mãezinhas faleciam muito cedo, porque tinham 10, 12 filhos com 50 anos de idade, às vezes até com menos,
elas faleciam. O corpo depauperava e tinha a sua finitude. E no caso, ele se encaixa também no caso das pessoas que levam uma vida desregrada. Perfeitamente. Com drogas, muito bem lembrado. Bebidas, essas coisas daí, por exemplo, sofre um acidente, ou um AVC, ou tudo. Sei lá, uma overdose. Sim. Fica em coma e daí tem tudo para morrer e daí consegue viver novamente, vamos dizer assim. Sim. No caso que eles chamam de segunda chance. Segunda chance, na verdade. Para mudar essa vida que ele tinha. Diríamos o seguinte. Nesse caso específico que você falou, das drogas e tudo mais, é óbvio que o espírito não vem aqui para o nosso planeta com essa disposição ou preparado para ser drogado. Sim. Não é? Então, ao chegar ao planeta, ele acaba drogando-se ou então frequentando lugares onde ele vai perdendo por excessos de prazer, não é? Ele vai perdendo então esse fluido vital, essa fluidificação vital. Mas vamos dizer que depois de um determinado tempo, esse irmão, ele cai em si, ele se recupera, não é? Os espíritos estão ali querendo o sucesso dele, eles querem o nosso sucesso, não é? Os nossos irmãos que estão ali querem o nosso sucesso. Então existe essa recuperação e também a possibilidade de, através do seu duplo etérico, você ter uma vida então mais extensa, tudo sempre de acordo com a vontade de Deus. Certo? Muito bem. Na função sustentadora, nós vimos então que o perispírito, impregnando-se de energia vital e transferindo-a paulatinamente ao impulso da alma para o veículo físico, vai sustentar o veículo físico. Ok? Desde a formação até o completo crescimento, conservando depois na vida adulta durante o tempo necessário. Ele, o perispírito, é o elemento indispensável à estabilidade do ser humano. Graças à sua perenidade, ele tem no complexo processo de renovação celular, a contínua recomposição celular, sem que seja afetado nenhum dos elementos que identificam a pessoa. O perispírito, com a sua função celular, quando ele, perispírito, comanda, porque é ele que comanda o nosso corpo, retempera as nossas células, né? Como está dizendo aqui, faz a recomposição contínua celular, sem que seja afetado nenhum dos elementos que identificam a pessoa. Graças à função sustentadora dos elementos que identificam a pessoa, graças à função sustentadora do perispírito, que é neste caso potencialmente garantido e conservado, a integridade do corpo físico respeita a programação karmática, que o Gilvan falou há pouco, de cada indivíduo e que você também mencionou. Ok? Entenderam? Todo o nosso sistema de forças necessários para a interação com o que nos cerca passa a interagir com a permissão da alma através dos centros vitais. Agora nós vamos entrar onde? Nos centros vitais. Nós vimos um pouco do nosso perispírito, vimos a importância que ele tem em relação ao nosso corpo, mas também nós temos locais, centros vitais que revitalizam o que, dona Lídia? O nosso... Muito bem, nosso corpo. Perfeito? Então, nesses centros vitais, nós temos aqui coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e genésico. Esses são os que nós normalmente falamos. Mas, obviamente, que nós temos diversos outros pontos, centros vitais no nosso corpo. Esses são os mais estudados, né? Os mais conhecidos e os mais estudados aqui pela nossa doutrina também. O coronário, instalado na região central do cérebro, aqui, ó, tá? Sede da mente, ele é a sede da mente. Centro que assimila os estímulos do plano superior. Ele assimila aquilo que o plano superior inflexiona na nossa mente. Os nossos pensamentos, as nossas ideias,
que muitas vezes você fala, rapaz, eu tive uma ideia, como é que eu não pensei nisso antes? O teu irmãozinho estava ali passando essas ideias através do nosso coronário, não é? Que é a porta da entrada, a sede da nossa mente. Ele orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o coronário, hein? O metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada, nas cintas de aprendizado que lhe corresponde no abrigo planetário. Podemos dizer então que o centro coronário ele é o principal, né? É o centro vital principal que nós temos. Ele supervisiona ainda os outros centros vitais. Pela importância dele, ele ainda supervisiona os outros centros que lhe recebem o impulso. O cerebral é contíguo ao coronário, governa o córtice encefálico na sustentação dos sentidos, aqui marcando a atividade das glândulas endócrinas e administrando o sistema nervoso em toda a sua organização, coordenação, atividade e mecanismo, desde os neurônios sensitivos até as células efetoras. Nesse ponto aqui do nosso curso, vocês já estão começando a entender um pouco mais ainda para onde vai a energia de quem? Do passe. Nós acabamos de falar em centros vitais e no perispírito, que abrange todas com as suas organizações, não é? Que reverberam no nosso corpo. Vocês já estão entendendo então que o perispírito tem uma função no nosso corpo essencialmente fundamental. Mas agora nós estamos vendo que nós temos centros vitais que recebem energia, que também vão para onde? Para o nosso corpo. Através de quem? Do nosso perispírito. Então já é um centro de distribuição de força diferenciado. Perfeito? Muito bem. Então o cerebral é isso. Ele é contíguo ao coronário, governa o córtex encefálico na sustentação dos sentidos, a parte do nosso frontal. Nós temos também o laríngeo, que controla notadamente a respiração e a voz. Nós temos aqui também o cardíaco, que dirige a nossa emotividade e a circulação das forças de base. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Onde é que fica a sede da alma? Aonde a alma se estabelece? O livro dos espíritos, mente e coração. Tá? O que mais? Ele irradia por todo o corpo, mas... A sede da alma. Onde fica a sede da alma? No livro Que é o Espiritismo, de Allan Kardec, diz que a alma não tem sede. Não, ela é Ela não tem sede. Ela pode se localizar em uma parte do nosso corpo, ou ela reverbera, ou está dentro de todo o nosso corpo, mas ela não tem uma sede específica. Ok? Muito bem. Então o cardíaco dirige a emotividade e a circulação das forças de base. Muito por isso que muitas vezes quando nós temos aquela situação de ansiedade, angústia, a gente sente aquela coisa aqui. Por quê? Aqui no meio do nosso peito nós temos o timo. O timo é a glândula de quem? Do amor. Quando você quer acordar o amor, você tem que bater aqui no meio do peito. Aqui. Certo? Isso você está levando consciência, né? O timo, né? Aqui, não tem gente que bate no peito e fala assim, no meu coração, e bate aqui no peito? Né? O meu amor está aqui, eu sinto esse amor por você e bate aqui no meio. Ela está batendo no timo, né? Que acorda o amor. E é engraçado que para vitalizar para esse timo do amor, se eu não sei, ele fica murchinho, ele está ali. Mas se eu ponho consciência nele, eu sei que ele tem que organiza o meu corpo, eu boto consciência nele, ele fica mais, vamos dizer assim, inflamado, ele fica uma... Perfeito. É por isso que é interessante, num curso de passe, você dar esta parte que nós estamos aqui estudando, para vocês entenderem que o passe, ele não vai para um local específico, não vai para cima, para a mente apenas, não é?
e que ele, o passe, abraça todo o nosso corpo nas nossas necessidades perispirituais e nos nossos centros vitais. Nós necessitamos disso. Muito bem. Gástrico responsabiliza-se pela digestão e absorção dos alimentos densos ou menos densos, o centro vital gástrico, certo? Que de qualquer modo representam concentrados fluídicos penetrando-os a organização. Vejam só no que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui em forças que interagem com o nosso corpo e elas são fundamentais para o nosso corpo. E elas têm que trabalhar harmonicamente. Por quando elas estão trabalhando em desarmonia, alguma coisa não vai estar bem conosco. E o genésico, guiando a modelagem de novas formas entre os homens, o estabelecimento de estímulos criadores, com vistas ao trabalho, à associação e à realização entre as almas. É a força sexual. Tá? Então aqui nós temos uma pequena representação. A imagem não está muito boa, mas daqui a gente vê o coronário, forma uma corona aqui no centro, tá vendo? Aqui nós temos o frontal, que é responsável pelos nossos pensamentos. Aqui o centro de força laríngeo, não é? Que é a voz, o cardíaco, o esplênico, o gástrico e aqui o genésico. Tá bacana, né? Muito bom. Nosso corpo não é somente aquilo que nós vemos, não é assim tão simples. Ele é um complexo que nós necessitamos que funcione com harmonia para podermos fazer tudo aquilo que necessitamos aqui na Terra. A aura. Deixamos os centros vitais e vamos falar um pouquinho em quem? A aura é uma espécie de algo luminoso, um conjunto de radiações que circunda e interpenetra todo o nosso complexo físico-psíquico, conhecida também como psicosfera, fotosfera psíquica, veículo ou túnica de forças eletromagnéticas. Ela é composta pelo conjunto de emanações dos diferentes campos multidimensionais ou corpos. Apresentamos aqui uma visão total de sua forma ovalada, onde temos o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal e os centros de força. Através da animação em 3 dimensões, podemos notar com maior clareza que a nossa aura não começa na superfície do corpo físico. Ela é formada por camadas, conhecidas como campos sutis ou campos dimensionais. O corpo físico é a parte mais interna do nosso complexo. As camadas mais externas e sutis revestem e interpenetram todas as estruturas das camadas mais densas. O corpo mental envolve o corpo astral, o duplo etérico e o corpo físico. Na cor amarela, vemos a aura mental, de cor rosa, a aura astral, e na cor azul, o duplo etérico. Essa atmosfera fluídica envolve todo o nosso sistema físico, revestindo os órgãos, tecidos e células com energias vitais, astrais e mentais. Dessa forma, o pensamento circula por todos os escarninhos do nosso sistema orgânico e psíquico. Na medida em que pensamos, automaticamente alteramos o nosso campo celular. Todos os estados de bem-estar ou de enfermidade são consequências dos conteúdos mentais e emocionais. Sua multiplicidade de cores, suas formas e alterações, quando analisadas e estudadas, podem indicar os estados de saúde e emocional do ser humano. Então, nós vimos essa interação que é a aura, todos esses campos que circundam o nosso corpo, físico, mental, não é? E que cada um deles tem, então, uma função e que precisam trabalhar também, como nós falamos anteriormente, harmonicamente. Essa harmonia é fundamental para que não tenhamos, através do nosso pensamento, não venhamos a imprimir
neste corpo, nesta aura, os nossos piores pensamentos, onde então vamos ter problemas depois no futuro. Até aqui vocês entenderam? Provavelmente muitos de vocês já conheciam essa parte aí da aura, não é isso? A aura é também como um RG que nós temos. Na nossa aura está impresso tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós já tivemos. Os nossos pensamentos, como disse aqui no slide, né? O nosso pensamento ele fica impresso na aura. Então vamos supor que um espírito vem em seu socorro e necessite saber de você, daquilo que você é, aquilo que você pensa, não é? Qual é a impressão primeira dele? Ele vai perscrutar o quê? A aura. É ali na aura que está impresso aquilo que você é o seu RG. Não é? Se você pensa bem, a sua aura está bem, os seus pensamentos estão impressos de uma maneira muito particular ali. Se você pensa mal, se você tem más atitudes, não é? Ou doenças que também se pronunciam na nossa aura, elas têm hoje, principalmente na Rússia, né, uma maneira de você identificar antes que ela se manifeste no nosso corpo, né? Já existe, como eu falei, nessa região, não sei exatamente o nome da universidade, tem uma universidade lá na Rússia que ela estuda e já passa para o computador, nas fotos que ela tira, na radiografia que ela tira da sua aura, pontos que ainda não se pronunciaram no seu corpo. Então, no futuro, quando nós merecermos, algumas situações ruins com o nosso corpo vão conseguir ser identificadas antes de que aconteça, porque está ali impresso na nossa aura. Perfeito? Muito bem, pessoal. Tudo bem? Entenderam até aqui? Vamos continuar? Muito bom. A textura psicossômica apresenta o que tudo indica inúmeros pontos de força, responsáveis em seu conjunto pela distribuição da energia vital e, por conseguinte, pelo equilíbrio fisiológico do organismo físico. Então, a nossa textura psicossômica é aquilo tudo que nós temos no nosso corpo, psíquico mais a soma dos órgãos, certo? Ela, ao que tudo indica, realmente tem inúmeros pontos de força. Os acupunturistas trabalham com isso, com os pontos de força, os acupontos, não é? Então, a cada ponto onde eles colocam aquelas agulhinhas, correspondem ali a um influxo elétrico, energético, que corresponde também, ao mesmo tempo, a um órgão do nosso corpo, não é? Onde eles podem trabalhar dores e tirar a dor e melhorar uma dor ou algo nesse sentido aí. Perfeito? Os campos de força, que são eletromagnéticos, como nós já falamos, é bom sempre repetir para ir formando a ideia, não é? Os campos de força, conforme André Luiz, eles se conjugam nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, a mente introjeta aquilo que esses plexos precisam, perfeito? Para fazer com que essas ramificações trabalhem, vibrem então em sintonia. Se elas não trabalharem em sintonia, o que é que acontece com o nosso corpo? Não é isso? Então, estabelecem ao poder diretriz da mente, para o nosso uso, um veículo de células elétricas. Olha só, nós estamos aqui repetindo a todo momento, não é? Que o nosso corpo, ele trabalha como uma... bateria. Muito bem, uma bateria. Também não falei, ele Não é? Quando esta bateria está carregada, ela está bem.
Quando ela descarrega, ela precisa do quê? Passe magnético, muito bem. Mas também nós podemos carregar o nosso corpo, não é? Através de quê? Dos raios Solares. Raios solares. E da nossa própria consciência também ativando, quando está murchinho, você pensa naquele chakra, né, que não está legal, você coloca a mão ali, ele se manifesta também, dá acorda, vamos dizer, acorda. Essa seria, na verdade, uma autocura, né? Um autopasse e tudo mais. Mas quando nós, os espíritos, nos dizem que nós devemos ir para o sol quando não estamos bem. Porque através do nosso coronário, nós recebemos os raios solares. O influxo dos raios solares, através do nosso coronário, carregam essa bateria que é o nosso corpo. Elas distribuem através dos nossos centros vitais, esses influxos superiores, através do Sol, distribuem pelo nosso corpo a energia que nós necessitamos. E provavelmente vocês podem lembrar que quando, num dia de sol na praia, todo mundo está ali apanhando sol, recebendo aquela energia, na verdade, você quando chega em casa você não está bem? Você não fala assim, olha, parece que eu estou com a bateria carregada, né? Vou fazer uma comidinha gostosa aqui pro meu marido. Até a fome, Tite. Mas não é um fato. O sol, ele nos ajuda a carregar as nossas baterias. Eu achava que era água do mar. Eu achava que quando eu ia no mar, que ficava com a água do mar, que ficava bem, vinha o sol. Então. Sim, o mar, a água do mar, ela também nos ajuda, né? Até por conta do sal, né? Mas o sol, ele é fundamental. Você pode perceber que as pessoas que normalmente elas apanham sol, porque tem gente que gosta de sol, né? Elas têm um astral diferente, inclusive, uma maneira diferente de se posicionar, de conversar, elas têm mais energia, elas caminham melhor, elas trabalham melhor, por causa dessas forças que o raio solar chegando até nós, e os espíritos nos solicitam a isso. A gente pode observar até as estações, né? O inverno bem mais calmo. Muito bem lembrado. Muito mais alegre. Muito bem lembrado. Dias nublados também, né? Parece Sim. que o humor não é o mesmo. Sim, perfeito. Entenderam até aqui? O centro coronário, por sua importância, ele é fundamental, né? Por sua importância fundamental na sustentação do equilíbrio perispirítico, é o primeiro. Sempre que vocês se perguntarem, ou alguém perguntar para vocês, qual é o centro vital principal do nosso corpo, é o coronário. É pelo coronário que entram as forças vitais e também por onde entram os pensamentos dos espíritos que precisam influxionar ideias ou vibrações para nós, através do coronário, tá bom? Então o centro coronário, por sua importância fundamental na sustentação do equilíbrio perispirítico, é o primeiro. Esse centro recebe em primeiro lugar os estímulos do espírito, comandando os demais. Então ele recebe os estímulos do espírito, aquilo que o espírito necessita, e comanda os outros, tá? Vibrando todavia com eles em justo regime de independência. Dele, o coronário, emanam as energias de sustentação do sistema nervoso e suas subdivisões. Então, ele faz o centro coronário, com a energia que ele recebe, ele atua diretamente no centro nervoso e especialmente em que glândula? Pineal, certo? Especialmente na glândula pineal, que controla o nosso sistema nervoso central, praticamente todo o nosso sistema nervoso e, por conseguinte, o nosso corpo. Dele emanam então as energias de sustentação do sistema nervoso e suas subdivisões,
sendo responsável pela alimentação das células do pensamento e o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. A gente fala 10 frases e cai no eletromagnetismo de novo, cai na eletricidade outra vez, não é? É o grande assimilador das energias solares, está aí, ó, e dos raios da espiritualidade superior, favorecendo a sublimação da alma. Temos também no centro coronário o ponto de interação entre as forças determinantes do espírito e as forças fisiopsicossomáticas organizadas. Aqui nós temos um desenho que é o eu espiritual, a mente superior, certo? Nós temos aqui a mente inferior, a glândula pineal no centro aqui, ó, recebendo esse influxo, tá? O chakra coronário, tá aqui, né? Aquela estrelinha ali, ó. E o chakra frontal. Esses são os principais elementos que fazem com que o nosso organismo, o nosso corpo trabalhe em sintonia com os outros centros vitais, distribuindo a energia homogeneamente no nosso corpo. Perfeito? Dele o coronário parte a energia vitalizante dos estímulos espirituais com ação difusível sobre a matéria mental. Espalha sobre a matéria mental, transmitindo aos demais centros da alma os reflexos vivos de nossos sentimentos, ideias, ações, tanto quanto aos demais centros de forças interdependentes, plasma em nós próprios os efeitos agradáveis ou desagradáveis da nossa influência e conduta. Por quê? Porque quando nós não estamos cuidando da nossa saúde de acordo, nós temos então uma dissintonia entre os nossos centros vitais. O gástrico não conversa com o coronário, que não vai conversar com o frontal e que não vai conversar com o genésico, e tudo fica desintonizado. Compreenderam até aqui? Muito bem. O centro de força frontal, cerebral, é contíguo ao coronário. Esse cara aqui, ó. E ordena as percepções de variadas espécies como a visão, audição, tato e a vasta rede de processos da inteligência que dizem respeito à palavra, à cultura, arte, ao saber. Então, vocês imaginam o seguinte: se nós temos o nosso centro de força frontal desintonizado com o nosso corpo, é aquele dia que nós não conseguimos pensar. E se nós não pensamos bem, nós não falamos bem. E se nós não falamos bem, nós nos atrapalhamos na nossa comunicação com os outros. Perfeito? E isso também atrapalha a nossa audição, o nosso tato, né? E de uma maneira geral, essas situações de inteligência que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte e ao saber. O centro cerebral comanda o núcleo endocrínico, referente aos poderes psíquicos, cérebro, córtex, encefálico, na sustentação dos sentidos, marcando a atividade das glândulas endócrinas, que são fundamentais para o nosso sistema nervoso, em toda a sua organização, coordenação, atividade e mecanismo, desde os neurônios sensitivos até as células que transmitem o impulso nervoso. Então nós estamos entendendo aqui, com o coronário, que se ele não estiver bem, o nosso sistema central nervoso também não vai estar bem, perfeito? E dessa maneira, o que é que acontece quando o nosso sistema nervoso central nervoso não está bem? Nós temos problemas de ansiedade, nós temos problemas de aflição, nós temos problemas de síndrome do pânico, como disse o nosso irmão, não é? Fibromialgia. Tudo isso está englobado onde? Nos centros de força que não trabalham em sintonia, uns com os outros. Desanda tudo. Desanda o corpo inteiro. Desanda o corpo inteiro. Quando você dessintoniza essas partes que nós estamos falando aqui, você deixa a sua pineal, que controla todo o nosso sistema nervoso,
e da mediunidade também, porque ela é a glândula da mediunidade, você deixa ela falando sozinha. Para o médium, quando essa situação acontece, ele começa então a receber da espiritualidade, não é, aquelas sensações ruins que o médium sente quando ele não está bem. Ah, hoje eu não estou bem, eu não posso trabalhar na mesa mediúnica, hoje eu não estou bem, não posso dar passe, eu estou sentindo tontura, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. O que são todos esses sentimentos? A sua pineal está em dissintonia com o resto do seu corpo. Os seus centros vitais não estão conversando. E muitas vezes o médium, nessa ocasião, ao invés de ele se recolher e pensar, eu vou me recolher, eu vou me reequilibrar, né? Eu vou tomar uma série de passes antes de voltar ao trabalho, ele insiste no trabalho e piora a situação dele. Ele tem uma situação descoordenada que vai do sistema nervoso, que vai fazer com que ele fique pior ainda. Pode falar, dona Lília. Interfere quando está dando passe, né? Mesmo que não seja ele o condutor da energia, mas... A própria energia do caso do passe, nesse caso específico, não seria salutar a ele. Mas a nossa ideia sempre é de que a espiritualidade, é o que eles dizem também, eles estão sempre prontos a nos ajudar nos momentos da dificuldade em que eles nos vêm passando nas salas de passe, na sala mediúnica ou nas salas de vibração. Perfeito? Então não interfere dele dar o passe, no caso que eu estiver assim, não estiver bem? Uma coisa é interferir, veja só, afastar mesmo e não aplicar o ideal, quando você tem os seus centros de força dessintonizados e a sua pineal, que é uma glândula orgânica, e é através da pineal que se manifesta a mediunidade, é através da glândula pineal. Se você tiver o seu sistema nervoso descontrolado, você pode, numa situação de trabalho mediúnico, uma situação não de passe especificamente, mas eu diria que num trabalho mediúnico mais aprofundado, onde o espírito mais energeticamente vai sugar mais energia de você naquele momento do trabalho, isso vai fazer com que você fique depauperado, não é? Porque você vai demorar muito mais tempo também para se reequilibrar. Mas não existe uma proibição no sentido de que se eu for dar o passe nessa condição, eu vou dar um mau passe ou bom passe. Não existe um bom passe ou um mau passe. Existe um bom pensamento ou um mau pensamento na hora que você está dando o passe. É isso que vai refletir no paciente. O pensamento, naquele momento em que você está aplicando o passe, é que vai refletir-se juntamente com o irmão espiritual que está ali trabalhando com você, porque é através dele que essa energia vai chegar no paciente. Se o seu pensamento não estiver concentrado na aplicação do passe a quem você está aplicando, a energia que o irmão espiritual vai aplicar, ela vai chegar com um problema lá, ela vai chegar com um direcionamento mais fraco. Se você estiver totalmente concentrado no seu trabalho, com as suas forças vitais bem, a sua pineal bem, você está bem, pensando reto, falando reto, raciocinando dentro daquilo que o Espiritismo pede para você fazer. Na hora que você concentra-se e vai aplicar um passe, você está facilitando o irmão que está emitindo as energias através de você. Mas se o seu corpo estiver desintonizado, essa energia que vai chegar àquele irmão, ela vai chegar muito mais enfraquecida, porque não tem como fazer esse milagre, né? Você é um instrumento para chegar essa energia até ali. Vamos lá. Existe uma íntima relação, uma perfeita sincronia entre os centros coronário e cerebral. Nós
enfatizamos esta parte do coronário, do frontal, para que vocês possam entender depois, na hora que nós entrarmos ali no passe, no assunto passe, o quanto isso é importante dentro do que vocês estão falando, pensando sempre em que vai receber a aplicação do passe, certo? Por intermédio do primeiro, do coronário, a mente administra o seu veículo de exteriorização. O segundo, o cerebral, recolhe os estímulos transmitindo impulsos e avisos, ordens, sugestões mentais aos órgãos e tecidos, células, implementos do corpo, através do qual se expressa. Então, percebam que o que vocês estão dizendo tem relação com o que nós estamos falando aqui, no sentido de que tanto você precisa estar com a sua parte do coronário e do frontal bem para vir dar o passe, como o paciente, na hora que ele vai receber, ele tem que ficar bem nessas partes aqui. É isso que vai distribuir a energia do passe para o restante do corpo. Perfeito? Muito bem. O centro cerebral se representa no córtex encefálico por vários núcleos de comando controlando as sensações ao seu redor. O centro coronário, através do conjunto de núcleos do encéfalo, possui no tálamo, para onde conflui todas as vias aferentes à cortiça cerebral, vasto sistema de governança do espírito. Então, a governança do espírito, aqui a nossa não sei se vocês estão vendo bem aqui, mas enfim, aqui nós temos a medula espinhal, o encéfalo, o diencéfalo, o tálamo. Essa parte aqui, ela influi diretamente na governança do espírito, em como o espírito vai se comportar, aquilo que ele vai sentir, as sensações dele. Não é só o meu cérebro material, não. É o cérebro material em conjunção com o cérebro espiritual. É o perispírito interagindo ali diretamente com o corpo. Laringe preside os fenômenos vocais, o timo, tiroide, timo do coral do amor, né? Tiroide e das paratiroides. Centro cardíaco sustenta os serviços da emoção, não é? E do equilíbrio geral. Centro esplênico, situado no baço, regula a distribuição e circulação adequada dos recursos vitais. Os nossos recursos vitais, eles circulam aqui, ó. É muito por isso que às vezes também quando nós recebemos uma notícia ruim, uma notícia de impacto, a primeira coisa que a gente sente é aquela... Ai, não é verdade? Parece que deu uma pancada aqui nesta parte aqui. O centro gástrico, responsável pela penetração de alimentos e fluidos em nossa organização. E o genésico, responsável pelo sexo e modelador de formas e estímulos. Vejam só, nenhum desses centros que nós estamos falando aqui, poderíamos dizer assim, esse não tem tanta importância. Todos eles têm fundamental importância e todos eles têm que trabalhar uns em sintonia com os outros. Por isso, é muito importante nós entendermos a aplicação do passe, a energia que nós vamos emitir do passe, o sol, as forças que vêm através do nosso coronário, todas essas energias, elas têm uma situação fundamental no nosso equilíbrio, na nossa saúde. Nós não podemos prescindir em nenhuma parte, em nenhum momento, de uma dessas forças, de nenhum desses... Do perispírito podemos dizer que cada célula do corpo denso corresponde a uma célula do corpo espiritual. Olha só o que nós estamos falando. Cada célula do corpo denso corresponde a uma célula do corpo espiritual. Tá? Cada função orgânica corresponde a uma função perispirítica. Cada função orgânica que eu tenho aqui corresponde a uma igual perispirítica. Perfeito? E é sob o comando dos centros vitais, então, desses que nós vimos aqui, do psicossoma, que é mente e a soma de todos os nossos órgãos,
que se processa a interação energética total entre ambas as estruturas. Quando isso está se conversando, quando isso está funcionando, está tudo bem. André Luiz nos diz que os centros vitais, fulcros energéticos, sob a direção da alma, imprimem às células todas as suas necessidades e o fabrico de substâncias indispensáveis à defesa da vida no corpo. E agora nós vamos entrar então no passe magnético. Passe magnético. Vocês entenderam até aqui? Captaram a ideia, a fundamental, que é os centros vitais, o perispírito, como ele conversa com o nosso corpo, a interação das nossas células espirituais, a interação das nossas células orgânicas, não é? A parte fundamental do nosso cérebro, como ele recebe o influxo das forças superiores, das energias através do nosso coronário. Tudo isso é importante para nós entendermos esta parte agora do passe magnético. Okay? Passe magnético, ele restaura e equilibra as forças dos centros vitais. Agora vocês já entenderam melhor. Já entenderam que o passe magnético que vai ser aplicado no paciente, ele vai restaurar esse equilíbrio aqui. Porque quando ele não está bem, ele está complicado na sua saúde, ou psicologicamente, ou psicamente, ele não está bem, ele precisa restaurar uma das partes do centro vital que nós vimos ali. Uma daquelas partes centrais de força, do centro de força, não está bem. Perfeito? Passe magnético e sua relação com o corpo físico. O passe é uma transfusão de energias transmitida pelo médium passista através dos centros vitais do paciente para o corpo, visando o equilíbrio geral e o restabelecimento das funções orgânicas. Ficou fácil agora, né? Não ficou? É uma transfusão de energias. Então, ao impor a mão, você vai transfundir, transferir, passar as energias para o paciente, do médium passista para o paciente através dos centros vitais dele. Como eu falei, ele vai receber o paciente através dos seus centros vitais a energia necessária para recompor aquele centro vital. Exemplos de passe. Aqui, ó, é bem interessante. Aqui nós temos um passe da espiritualidade, não é, para alguém que está doente, acamado ali. Perfeito? Então, aqui no caso, o paciente não está vendo nada. Ele está acamado, muitas vezes ele não está nem sentindo, né, aquela transfusão de energias para ele, mas de repente ele começa a melhorar, não é? Ele começa a sentir-se melhor, ele começa a se sentir mais animado. Hoje eu acordei com energia, estou com a minha energia boa. O que é que aconteceu? Provavelmente ele pode ter tomado um passe, né? E essa energização fluídica pode ajudá-lo muito mais. Aqui nós também temos o que acontece na sala de passes. Aqui nós temos, vocês estão vendo bem? Sim. Aqui nós temos o irmão, né, transmitindo as energias para a passista, que está passando então para o paciente. Ok? Esse irmão aqui, na sala de passe, ele quando recebeu essa irmã lá na sala de passe, quando ela entrou, esse irmão aqui, através da aura dela, provavelmente através da aura dela, ele já está sabendo o que está acontecendo com ela. Vai direcionar
esse influxo aqui de energia para ela, para que seja aplicado naquele ponto. Entenderam? Sim. Naquele ponto que está com problema. E aqui também a mesma situação. Aqui nós temos um jovem, né? E aqui uma irmãzinha jovem também, ó, que está transmitindo para esse irmão esse influxo magnético para que ele possa passar através do coronário dele aqui. Vê que ele está bem abatido aqui no desenhozinho dele, né? Mas depois, quando a gente sai da sala do passe, a gente sai bem melhor, não sai? Muito bem. Não estamos sozinhos. Espíritos amigos acompanham nossos passos e atendem às nossas carências, correspondendo às nossas vibrações, como nos diz Bezerra de Menezes. Passe ou transmissão. Ao passe transmitido somente pelo médium, fornecendo seus próprios fluidos, chamamos de passe magnético, porque é feito do corpo material do médium. Ao passe dado através dos espíritos e que está fora da nossa visão material, como falou nosso irmão, a uma pessoa ou a muitas ao mesmo tempo, chamamos de passe espiritual. Então, passe magnético, o magnetismo vai sair de você. O passe espiritual é aquele que o nosso irmão então vai dar ajuda espiritual, nesse caso específico aqui, tá? Nós estamos falando. Ao passe então dado através dos espíritos, que está fora da nossa visão material, a uma pessoa ou a muitas ao mesmo tempo, chamamos de passe espiritual. Pode, nesse caso, ser usado o fluido do médium. Eles podem fazer uma combinação fluídica ou utilizar o ectoplasma do médium também. É muito por isso que algumas vezes, quando você sai de uma sala de passe, você sente sede. A sede é uma indicação da doação de ectoplasma. O corpo fica sedento, ele perde líquido. Então você sai com aquela sede. E quem trabalha em sala mediúnica também sente isso aí. Temos ainda o passe misto, quando temos médium e espírito trabalhando juntos. E o passe mediúnico transmitido por incorporação. Esse passe mediúnico, eu acho que eu não vi mais esse passe mediúnico. Eu já vi em criança. Quando eu era criança eu já observei, já tive a oportunidade de ver. Mas depois disso nunca mais. O missionário do auxílio magnético na crosta ou aqui em nossa esfera necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos. Então agora nós estamos entrando naquela conversa de há pouco, que você perguntou, que a dona Salete se referiu. Tá? Então o missionário do auxílio magnético na crosta ou aqui em nossa esfera necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos. O que é domínio sobre si mesmo? É quando você controla, exatamente, controla as suas tendências. Hoje eu vou dar passe à noite na casa do Gilvan, na casa dela de amor. O que eu preciso observar durante o dia? As minhas tendências. Eu sei que eu sou uma pessoa nervosa, eu sei que eu sou uma pessoa aflita, ansiosa. Eu sei que às vezes eu como demais, porque eu estou ansioso. Às vezes eu discuto com alguém sem razão. No meu trabalho eu não tenho ou não espalho a harmonia no ambiente. Então eu preciso ter o controle de mim. Eu preciso me controlar para que eu não passe isso para os outros. E obviamente recebendo dos outros uma energia negativa também. Equilibrando o quê? Os meus sentimentos. Vou ter calma, vou ter paciência, vou ser fraterno, Porque a fraternidade é o primeiro pensamento que nós temos que ter na nossa cabeça. Nós temos que fazer sempre uma reflexão a respeito da fraternidade. A fraternidade, ela nos envolve num sentimento de caridade, de compaixão, de indulgência. Ela nos envolve no amai-vos uns aos outros. Começa tudo com a fraternidade, da compaixão, da piedade,
não é? Quando você vê um sofredor, quando você vê à sua volta um mundo necessitado de ajuda. Então você precisa ser fraterno para fazer com que o seu pensamento chegue lá, não é? Naquele irmão que está necessitado. Então, imbuído desses sentimentos, você precisa vir para a casa espírita para ser então o passista, o aplicador do passe. Cumpre-me acentuar, todavia, que semelhantes requisitos em nosso plano constituem exigências a que não se pode fugir. Quando na esfera carnal, a boa vontade sincera, em muitos casos, pode suprir essa ou aquela deficiência, o que se justifica em virtude da assistência prestada pelos benfeitores de nossos círculos de ação ao servidor humano, ainda incompleto no terreno das qualidades desejáveis. Somos seres em desenvolvimento, temos problemas, temos dificuldades, não é? Erramos, e os nossos erros, eles são erros do mundo. Como Jesus mesmo disse, já findando a sua encarnação, pedindo para que nós nos animássemos, porque Ele tinha vencido o mundo. Não é fácil vencer o mundo, não é fácil vencer as dificuldades, os vícios, as temeridades, o medo, as doenças, não é? As pessoas que não nos querem bem, as vibrações negativas em nossa direção. Nós somos seres em defesa. Nós nos comportamos sempre nos defendendo, porque as nossas dificuldades são inerentes à nossa vida nesse planeta. Mas ao virmos para a casa espírita, trabalhar na casa espírita, seja lá o trabalho que for, eu varro a casa espírita, eu varri. Durante muito tempo, eu colocava os santinhos em cima das cadeiras, eu colocava num quadro, que lindo esse Jesus, eu colocava num quadro negro a palestra do dia. Todo o trabalho dentro de uma casa espiritual, ele é necessário, fundamental, e é aquela pessoa que foi escolhida para fazer aquilo ali, faça, venha, não falte, porque sempre tem um irmão aqui esperando por você. Não falte, não falte. Aproveite o tempo da vida fazendo o trabalho que, seja ele qual for, dentro da casa espírita que você escolheu. Seja harmonioso, seja fraterno, seja amigo, seja trabalhador, estude. Com as dificuldades que você tiver, reúna as pessoas que você está em dificuldade, converse com ela, tire as suas dúvidas, não se deixe levar, não é, por aqueles problemas de melindres. O espírita sério não pode se deixar levar por esses melindres. Você tem que ter hoje um pensamento como tinha, nós devemos nos basear no próprio Chico Xavier, que tinha um pensamento cristocêntrico, ele tinha um pensamento reto, era Jesus lá na frente e a vida aqui é um caminho reto. O que acontecer do meu lado, eu vou resolver. Eu não vou parar por causa de fulano, ciclano, beltrano, eu vou em direção ao meu objetivo. E cada um de nós aqui hoje, presente nesse trabalho, está aqui porque tem necessidade de estar aqui. Senão nós estaríamos em outros lugares, em outros planetas, em outras dimensões, fazendo outro tipo de trabalho. Mas é aqui que nós temos que prestar esse trabalho, dentro da casa espírita. Então, se você afeiçoou-se ao elo do amor, afeiçoou-se a qualquer outra casa, mas estamos dentro do elo do amor. Se afeiçoou-se a essa casa, trabalhe para que a casa funcione. Existem aqui pessoas necessitadas que você vê, e tem pessoas necessitadas que você não vê, mas que estão sentadas aqui nessas cadeiras, em torno de nós, ou em qualquer outro lugar da casa, implorando por ajuda, implorando por um passe, implorando por um pensamento positivo. E é isso que nós temos que fazer. Ah, hoje eu não posso porque eu estou cansado, porque eu estou com gripe. Levanta da cama e vai trabalhar. Chico Xavier andava psicografando cego praticamente. Não é? Nós temos exemplos de irmãos em dificuldades infinitas e Deus nos dá a bênção todo dia da gente poder caminhar e trabalhar e fazer. Vamos em frente com isso. Vamos em frente com isso. Não vamos nos deixar abater por dificuldades
também dentro das casas espíritas, que hoje são inúmeras, mas nós temos que ter força para ir para frente. Muito bem, entenderam até aqui? Muito bem, como procede o médium antes do passe? Ele concentra-se e entra em oração. Tá? Então nós vimos agora mesmo que o médium precisa ter o controle de si. Se eu tenho o controle de mim, eu vou fazer o que com os meus sentimentos? Eu vou fazer aflorar os meus melhores sentimentos. Não é isso? Se eu estou me controlando nas minhas dificuldades de relacionamento, eu não vou colocar para fora meus sentimentos bons e vou tirar os ruins, vou substituir os pensamentos ruins pelos pensamentos bons. É isso que está, é disso que nós estamos falando aqui. Se você vai fazer o trabalho de passe naquele dia, controle-se, coloque o seu melhor pensamento, a sua alegria, o seu agradecimento a Deus e à natureza, não é? Venha para o trabalho, concentre-se. Tem gente que consegue se concentrar em 1 minuto, tem gente que consegue se concentrar em 2, em 10, e tem gente que não, se colocar o nego para se concentrar em 1 hora, ela não consegue. Vai de cada um. Então, concentrar-se também faz parte de exercícios de reflexão que nós fazemos em casa. Se você não consegue em casa, obrigado. Se você não consegue em casa ficar sentado 2 minutos, não é? Concentrado numa oração, provavelmente você vai ter dificuldades de vir aqui no trabalho e concentrar-se também. E também vai ter dificuldades de, durante o trabalho do passe, estar concentrado. Sintonize-se com os espíritos que vão estimular os recursos, os seus recursos, numa permuta de valores através das correntes mentais. Então é isso que eu estou falando. Se você concentrar-se, sintonizar com o irmão, com o espírito que está ali para te ajudar, nesse sistema de permuta, ele vai lá na tua mente e vai te ajudar. Você já pensou que coisa maravilhosa é essa? Você ter a oportunidade, a graça, a bênção de trabalhar com um irmão assim, não é? Que veio lá de uma outra esfera, lá de longe, para trabalhar com você. Ah, tá ali a Arlete, vou trabalhar com ela hoje. A Arlete é concentrada, né? A Daniela, Salete, olha só a Salete como ela está hoje. Arrumou o cabelo, está diferente. Executa o ato como consequência dessa estimulação, não é? Quando você está estimulado, como eu estou falando, e em sintonia com o irmão que vai trabalhar com você, você vai executar aquele ato ali como consequência dessa estimulação. Vai ser um trabalho espiritual no momento do passe. Em toda situação, em qualquer tempo, cabe ao médium passista buscar na prece, olha lá, o fio de ligação com os planos mais elevados da vida. Porquanto, através da oração, contará com a presença sutil dos instrutores que atendem aos mistérios da providência divina. Ali utilizar os recursos para a extensão incessante do eterno bem. Muito bem, o que isso traduz? Traduz que no momento em que você está com as mãos sobre o paciente, né, sobre a pessoa que vai receber o passe, você pode estar em oração. Chegou o momento de você colocar a mão, inicia uma oração, um Pai Nosso, não é? Isso vai fazer com que você fique focado, vai trazer um momento em que você está se conectando ao Criador, em que você está solicitando, através do seu esforço no bem, a vontade de ajudar. Isso tudo vai fazer um trabalho coletivo entre espírito, espiritualidade, matéria, você, paciente, um trabalho uníssono, um trabalho bacana, um trabalho coeso, conjunto, não é? Então, entre em oração. Eu, quando aplico passe, é o que eu faço.
chego perto da pessoa a quem eu vou dar o passe e faço várias orações, várias. Dependendo do que eu preciso fazer, eu faço várias orações. E você também, porque uma das, diríamos assim, das situações que você muito bem falou, é que no momento em que você vai aplicar o passe, se a sua mente sair dali, você pode ter a certeza que tudo que você está fazendo é uma encenação. Triste, né? Porque a equipe toda ali... O teu irmão está ali se descabelando ali atrás, o espírito. Vai dispersando, né? E você vai dispersar. Então é aquilo que eu falei no início da nossa conversa aqui. A energia que aquele irmãozinho estava necessitando, e muitas vezes demorou tempo para entrar numa casa espírita. Até às vezes precisa tomar coragem para tomar um passe. Então, o pessoal falou assim, olha, nós vamos lá que hoje nós vamos conseguir dar um passe e ajudá-lo. Então, em toda situação, em qualquer tempo, cabe ao médium passista buscar na prece o fio da ligação com os planos mais elevados da vida. Porquanto, através da oração, contará com a presença sutil dos instrutores que atendem aos mistérios da providência divina. Você está vendo onde é que vai? Longe isso aí? Chega em Deus. Não é? A lhe utilizarem os recursos para extensão incessante do eterno bem. Você é o recurso que eles vão utilizar para fazer a extensão incessante do eterno bem na ligação com a providência divina. A conduta durante o passe. Qual é a sua conduta durante o passe? Lembrar-se que na aplicação de passes não se faz precisa gesticulação violenta. Não há necessidade de fazer gesticulação violenta. Veja só, vocês lembram daquele slide que eu mostrei para vocês? Você imagina que aquele irmão espírito que está atrás de você com as mãos assim, certo? Colocando nas mãos dele, impulsionando as energias para você. Ele está fazendo algum gesto? Não. Ele está fazendo algum barulho com a respiração? Porque não há necessidade disso. Você não vai aplicar mais passe ou menos passe fazendo isso aqui com a mão, ou fazendo assim com a mão. Você vai acabar de acertar o indivíduo ali ainda. Orar em voz alta, né? Mas não há necessidade de você resfolegar, como se de repente tivesse alguém incorporado com você. Não é? Tudo isso não é necessário, não é necessário, não se deve fazer, porque não vai ajudar em absolutamente nada. Porque se a sintonia é mental, né, Roberto, a rigor... influxo de energia magnética que passa pelas suas mãos para, como nós vimos ali, os centros vitais da pessoa que está recebendo a aplicação do passe. Então, se você falar, se você resfolegar, se você bater no indivíduo, né? Nada disso vai adiantar. Muito bem, lembrar-se que na aplicação de passes, então, não se faz a necessidade de gesticulação violenta, respiração ofegante, você respirar ofegantemente, como se tivesse um espírito ali com você, nada disso é necessário, tudo isso é encenação, tá? Bocejo contínuo, né? E que nem sempre há necessidade do toque direto no paciente, como você acabou de falar, a não ser, e isso já aconteceu, do paciente, ao receber o passe, ele dormir. A transmissão, ele estava assim, tão depauperado, que a transmissão energética foi tão forte, ele acaba dormindo. Então você levemente traz, né, ele à vida de novo. Mas tocando no braço, no ombro, sem falar, não há necessidade de dizer acorda, ou então você deu o passe, por exemplo, certo? A pessoa está ali concentrada, terminou o passe, vai lá e dá uma batida na pessoa, não precisa disso, não há necessidade, né? Você está fazendo isso na verdade é uma agressão. Você está trazendo uma pessoa que estava em reflexão, num momento bom, você dá uma batida nela, ela é uma agressão, não há necessidade de fazer isso. A humildade representa a chave de todas as virtudes, é uma verdade? Sim. Uma verdade. Muito bem. O idoso, isso é uma parte interessante.
Uma senhora que transmitia passes há muito tempo num centro espírita procurou o Chico e perguntou se não estava muito velha, exausta para continuar dando passe. E acrescentou: mas eu quero a opinião de Emmanuel, viu? E o grande apóstolo respondeu: Chico, diga a nossa irmã que o mais velho de todos nós é Deus e que ele ainda não se cansou. Por que que eu coloquei isso aqui? Porque existe uma situação em algumas, diríamos assim, instituições que imaginam que a pessoa idosa, ao chegar a uma determinada idade, ela não pode dar passe. Isto é um mito, uma inverdade total. Se fosse assim, Chico Xavier ou outros irmãos que já têm aí 90 e tantos anos não estariam mais trabalhando. E no que é baseado esse pensamento? O pensamento para um idoso não dar mais passe, ele é baseado no seguinte, e é errôneo na seguinte parte: você não pode dar mais passe porque você não tem mais energia. Eu já ouvi falar isso. Fluido vital. A sua energia está acabando, né? Você já está chegando na finitude, que é um desrespeito, né? Já está dizendo que a pessoa está próxima da morte. Você já está no final da sua vida, a sua energia vital então está gasta demais. Quando você fala isso para alguém, você está mostrando um desconhecimento da doutrina. Porque nós vimos, e por isso nós estudamos a parte do perispírito, onde existe o quê? Qual é o outro? O duplo etérico é a energia que ela está com você para os momentos em que você enfraquecer a sua energia vital. Então nós não perdemos energia vital à medida que nós vamos envelhecendo, e por causa disso, na transmissão do passe, nós não podemos transmitir o passe. Isso é uma inverdade, até porque, e é uma falta de caridade também. Você dizer, não, você não pode trabalhar porque você não tem mais energia vital. Se assim fosse, a justiça divina não seria a justiça divina, onde ela necessita e congrega todos nós que trabalhamos pela doutrina, em qualquer idade. Não existe idade para trabalhar, certo? Seja no passe, na sala mediúnica, não existe, obviamente, que se você, numa determinada idade, tiver problemas senis, diríamos assim, o próprio médium vai se afastar, ele vai entender. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando... limitação física, né? Sim, mas nós estamos falando aqui de pessoas plenas, não é? Com idades plenas, não com a idade cronológica, mas com a idade plena para o trabalho. O aspecto que nós estamos conversando aqui, entendam o seguinte: estamos finalizando hoje o nosso trabalho, vimos diversos aspectos que são condizentes com o trabalho do passe, não é? Dentro desses diversos aspectos, nós temos que entender que a nossa atitude, o amor à casa que nós estamos trabalhando, o controle, o nosso controle, o conhecimento do perispírito, aonde nós vamos direcionar a nossa energia do passe, a nossa vontade de fazer o bem, tudo isso vai fazer com que nós sejamos ótimos passistas. Não é? Se nós nos controlarmos, se nós colocarmos sempre em evidência os nossos melhores sentimentos, se nós amarmos a casa que nós estamos trabalhando, se nós não nos envolvermos com situações emocionais que venham nos prejudicar no aspecto fraterno com os nossos companheiros, nós seremos ótimos servidores a serviço da espiritualidade. Porque nós precisamos entender, espíritas sérios, que nós estamos aqui trabalhando também pela espiritualidade. Eles trabalham conosco. Nós não estamos trabalhando sozinhos. Nós estamos trabalhando em conjunto. Isto aqui é um tempo que nós estamos passando junto. A vida material, ela é um estalo. Nós vamos voltar para casa. Um dia nós vamos ter um sono profundo e nós não estaremos mais aqui. O que a espiritualidade necessita de nós?
que nós sejamos bons trabalhadores. Eles precisam nos utilizar. E nós, ao mesmo tempo, precisamos que eles nos utilizem. O nosso atentamento depende disso, de nós entendermos essa relação matéria e espiritualidade. Dentro desse pensamento, nós precisamos trabalhar. Dentro desse pensamento, nós precisamos ser fraternos. Dentro desse pensamento, nós precisamos entender que a doutrina espírita, nos seus 160 anos, requisita de nós cada vez mais essa força, que nós possamos imprimir essa força dentro das casas espíritas. Consultas para esse curso de passos foram feitas através das publicações espíritas disponíveis, através de bibliotecas diversas. Zalmino Zimmermann, Emmanuel, Bezerra de Menezes, André Luiz e Kardec fizeram parte da construção do ensino deste curso.